Terça-feira, meu povo, é dia do quadro Emprego Já. Roda a vinheta, produção. Olha, de acordo com dados do PNAD, o trabalho por conta própria no país atingiu recorde de 24,8 milhões de pessoas no segundo semestre de 2021. Ao vivo, eu estou recebendo o economista Rubens Dias, que vai conversar com a gente sobre a importância desse trabalho autônomo, quais são os direitos dos trabalhadores autônomos, qual o impacto desses trabalhadores para a economia do país e também para a economia de Sergipe. Então, a gente quer desejar um bom dia, agradecer a sua presença, Rubens Dias, aqui com a gente. Ele sempre madruga, mas hoje madrugou um pouquinho mais para estar aqui participando do Balanço Geral. Bem-vindo à TV dos Sergipanos. Muito obrigado, bom dia a todos de casa também. E é sempre um prazer estar aqui, já tem quase 10 anos a gente podendo ajudar um pouquinho. E é isso que é mais importante, que se cada um fizer a sua parte, o negócio anda, as coisas funcionam e é sempre um prazer. Quanto mais cedo, melhor. A alegria é toda nossa e informação traz orientação, informação traz oportunidade para as pessoas. E quando a gente fala em oportunidade, lembramos do quadro Emprego Já. Hoje escolhemos essa temática sobre o trabalho autônomo, porque houve um crescimento significativo em todo o Brasil. Quais são os fatores que influenciaram para esse crescimento, para essa busca de pessoas, essa opção de buscar a renda por meio do trabalho autônomo? Olha, primeiro de tudo, quando você começa num mercado onde a crise ela já é explícita, como o mercado do Brasil, fica nitidamente que as possibilidades de bons empregos, de boas oportunidades diminuem. Então leva as pessoas a terem o processo de criatividade mais apurado ou o processo de necessidade e criar novas oportunidades para poder sobreviver e pagar suas contas. Esse é um dos principais fatores que podem iniciar e alavancar essa situação. Nós fomos às ruas ouvir as dúvidas da população, são diversas as perguntas, os questionamentos de pessoas que já fizeram trabalho autônomo, de pessoas que pretendem fazer algum trabalho autônomo e até de pessoas que nunca fizeram um trabalho autônomo, mas têm curiosidades. Então vamos soltar aqui no telão do BG a participação da população. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Gladyston Santos. Qual a diferença entre trabalhador autônomo e empreendedorismo? Olha Bem aí. interessante, Excelente né? essa pergunta. Bom, o trabalhador autônomo, ele é motivado pela sua própria noção de conhecimento. Então, você pode ter de uma pessoa da área de beleza a uma pessoa de prestação de serviço, como limpeza, manutenção de câmeras, manutenção de redes, serviços de internet, como está sendo muito praticado. E esse trabalhador autônomo, ele não deve satisfação a ninguém. Ele é livre, ele é independente. Ele entra e sai e o único compromisso que ele tem é com o seu próprio cliente. Esse compromisso, então, ele tem que ser efetivado, né? Não significa que ele trabalhe menos, muito pelo contrário. O trabalhador autônomo, ele também trabalha talvez muito mais do que se ele fosse empregado. E a renda dele vai ser de acordo também com a dedicação, né, dele. Ele passa a ser chefe de si mesmo, digamos assim. Ele é chefe de si mesmo. A renda fica ligado à quantidade de serviços que ele presta ou que ele vende. De repente é um trabalhador que compra produtos de beleza e sai de porta em porta apresentando qualquer outro produto, como mel, como vassoura, como roupa, sofá. Ou seja, a escolha do produto vai depender muito do que ele quer fazer. Não significa, por ele ser autônomo, que ele não ganhe o suficiente. Só resta saber se o trabalho autônomo que ele faz gera uma renda suficiente para poder bancar e pagar seus próprios custos. Né? Aí agora que quem vai ter que fazer o cálculo é ele. É verdade. Não só se preocupar isso, com o né? faturamento, mas também quanto ele gasta para exercer aquela atividade. E aí tem que estar tudo bem organizado, tem que se fazer uma planilha para poder se ter capital de giro, não gastar mais do que o que ganha, ter dinheiro para reinvestir no produto, tudo isso. Sim, aí agora vai um controle pessoal. Tanto pode ter uma planilha, quanto um aplicativo, quanto um caderno, um papel. O importante é colocar no papel o seguinte, ou numa planilha ou no aplicativo, quanto eu ganho e quanto eu gasto. Tô ouvindo. A diferença desses dois itens é que vai verificar se vale a pena continuar com o negócio ou não. E agora nós vamos chamar ao vivo o nosso repórter David Sacramento. Nós continuamos aqui com o economista Rubens Dias, mas vamos às ruas. O nosso David Sacramento está conectado com a gente, vai trazer informações sobre as vagas de emprego disponíveis hoje. Estamos aqui falando sobre oportunidade,
sobre trabalho autônomo, mas tem muita gente, né, David, na luta em busca de um emprego fixo, com carteira assinada, que dá bastante estabilidade para as pessoas. E você traz boas novas hoje para a gente? É com você. Bom dia, David. Com certeza, Tamires. Bom dia para você, bom dia para todo mundo aí no estúdio, todo mundo de casa também. Falou de emprego, a gente vem aqui para a Fundação, para a Fundarte, para poder anunciar as oportunidades de emprego. E aqui em Aracaju estamos com 20 oportunidades neste momento, que vai poder falar para a gente quais são essas vagas. É o diretor de empreendedorismo e cooperativismo daqui da Fundarte, o Arnaldo Almeida. Muito obrigado mais uma vez pela presença, bom dia. O que é que o pessoal hoje vai poder ver de vagas aqui disponíveis? David e Tamires, bom dia a todos. Hoje nós temos assim 20 vagas. Nós estamos trabalhando em uma busca sempre ativa, fazendo a captação de vagas de emprego para encaminhar essas pessoas para seu emprego, tá? Fazendo uma pré-seleção e fazendo todo esse encaminhamento, esse processo interno. E hoje nós temos 20 vagas. São elas: eletricista automotivo, fiscal, entregador, cozinheiro, vendedor de consórcio, mecânico diesel, serralheiro, cozinheiro, vendedor de autosserviço, consultor financeiro, e nós temos vagas para pessoas com deficiência e serviços gerais. Essas são as vagas que nós estamos trabalhando hoje. É necessário que você faça seu cadastro aqui do seu currículo, tanto no atendimento presencial. É importante, tem dúvida no preenchimento de como fazer esse currículo, procure a gente aqui no presencial que nós orientamos essas pessoas. E maiores detalhes com relação aos requisitos necessários para ocupar essa vaga, você pode ligar também para o 99132 1200, 99132 1200 ou 3179 1331. O pessoal já conhece, Arnaldo, o trabalho da Fundarte aqui em Aracaju, que sempre está contribuindo, né, com as empresas para a divulgação dessas vagas. As empresas procuram aqui a Fundação e a Fundarte então realiza essa divulgação das vagas e faz o encaminhamento dos selecionados, dos candidatos para as empresas, para que as pessoas possam se recolocar no mercado de trabalho. Eu estava dando até uma olhadinha na tela que tem aqui próximo, nessa sala, que mostra justamente um dos serviços que a Fundarte também oferece, que é a atualização de currículo. Muitas vezes as pessoas colocam um currículo aqui na Fundação, mas esquecem que podem também estar sempre atualizando. Fez um curso novo, talvez cursou alguma coisa nova, pode vir aqui para fazer essa atualização, não é, Arnaldo? Com certeza, isso é importantíssimo, porque hoje nós fazemos o filtro na busca dessas pessoas, principalmente o contato, tá? Porque a empresa, ela antecipa e o prazo é muito curto para que a gente possa fazer uma pré-seleção, dar toda a orientação necessária e às vezes até uma qualificação profissional dentro dessa equipe para encaminhamento para essa empresa. Só lembrando, Arnaldo, que aqui na Fundarte as pessoas elas podem fazer também o atendimento presencial e também online. Para o pessoal que quer procurar as redes sociais, quais são? Nós temos o link na bio do nosso Instagram, @FundarteAracaju, que você tem lá, você que é empresário, você pode cadastrar sua vaga de emprego lá, que com certeza nossa equipe, nossos consultores entrarão em contato para iniciar um processo seletivo. Muito obrigado mais uma vez, Arnaldo, sempre trazendo aí boas notícias, boas novas pra gente, né, Tamires? Eu volto com você no estúdio. Excelente. Muita gente fica em casa esperando aí essas vagas serem divulgadas. Muita gente aproveita que está cedinho e corre aí para a Fundarte, vai cadastrar seu currículo e pensar positivo, né? Quem acredita sempre alcança. Obrigada, David Sacramento. Obrigada também ao senhor Arnaldo. E aqui no estúdio eu continuo a conversa com o economista Rubens Dias. Hoje estamos falando sobre trabalho autônomo. Houve aí um crescimento significativo no ano de 2021, mais de 24% de crescimento. E ele estava aqui explicando agora há pouco os fatores, né, para esse crescimento e o impacto disso para a economia. É positivo o trabalho, a maneira como essas pessoas movimentam o capital? Sim, sem dúvidas. Esse é um ponto muito importante. O empreendedorismo alavanca a economia. Agora, vale a pena ressaltar que o empreendedorismo desesperado não é legal. Porque todo empreendedor, diferente do autônomo, ele precisa entender que o processo inicial dele é criativo, é uma oportunidade, começar um negócio do zero. E começar um negócio do zero exige responsabilidade e há pouco tempo a gente falou o seguinte, o autônomo ele começa a trabalhar, mas precisa saber quanto está faturando e quanto está gastando. O empreendedor ele precisa fazer isso de forma muito mais profissional.
Ele precisa ter a capacidade de entender que o negócio ele vai gerar rendas e essa renda precisa ser suficiente para manter a sua empresa funcionando. Além de formalizar o seu negócio, criando um CNPJ e às vezes empregando outras famílias no seu negócio. Então, começar um negócio do zero não é brincadeira. E você tem que tomar cuidado se o negócio foi começar de forma desesperada, ou seja, sem planejamento, sem ordem, sem condições de realmente aquilo acontecer. Porque o importante de um empreendedor não é vender, não é o faturamento, mas sim o lucro. Ele precisa saber se a ideia criativa dele gerou receita, gerou um retorno suficiente. Ou seja, adianta ele vender 50 mil reais por mês e gastar 55? Não adianta. Perda de 5 mil. Exatamente. Não é verdade? Vai ter prejuízo. Agora, de repente, ele pode começar um negócio menor, como chocolate, como bombons, que está muito em Período moda. da Páscoa agora, né? Tá Muita muito em gente moda. caprichando aí na produção. Isso. De repente vende 10 mil, mas gastou 2, lucrou 8. Então, o verdadeiro empreendedor, ele toma cuidado com os custos. E, logicamente, ele precisa criar a capacidade de preparar outras pessoas junto a ele. Então, um bom empreendedor, ele prepara, ele organiza, ele pensa no seu parceiro, não como empregado, mas como um parceiro que vai fazer o seu negócio crescer. Esse é um verdadeiro empreendedor. Acreditar no negócio e acreditar que o seu negócio vai dar lucro. Agora, para isso, precisa trabalhar mais do que 8 horas por dia, precisa acordar cedo, precisa estar ciente do que precisa fazer e preparar, treinar, se organizar. Os outros e ele também. É verdade. Olha aí, tá vendo? Quem madruga, Deus ajuda. Vamos para as Certeza. ruas da capital mostrar mais a população. O povo pergunta. Vamos lá, então, soltar aqui na tela do BG outros questionamentos. Bom dia. Bom dia, Tamires. Me chamo Jucimara Tavares. Quem é trabalhador autônomo pode contribuir com o INSS? Pode e deve. E deve. Porque uma vez que ele possa contribuir, Tamires, ele vai passar a ter direitos, como aposentadoria, no caso de mulheres, um salário maternidade, se for necessário, né? Um auxílio-doença. Agora, ele precisa se inscrever na Previdência Social e contribuir. Uma vez que ele contribua, ele passa a ter direitos, mas também ele tem a obrigação de manter isso super, mega regularizado. Tem que ser em dia, né? Tem E que o que tá. acontece com aquele trabalhador autônomo que não faz essa contribuição? Bom, ele fica sem o respaldo, né, da Previdência Social. E uma vez que eu determino que eu vou ser autônomo, eu preciso ter consciência de que eu preciso contribuir para ter direitos. Aí, se ele não faz isso, aí ele vira uma busca muito complicada para passar a ter, se ele sofrer um acidente, por exemplo. Um mecânico que presta serviços autônomos, se ele sofrer um acidente, como é que ele vai procurar o governo e exigir direitos se ele não cumpriu com as próprias obrigações? Aí, para toda ação, vai ter uma reação e que talvez não seja o esperado para ele naquele momento. É verdade. Precisa contribuir. Precisa contribuir. Aí a orientação que a gente dá para os trabalhadores autônomos. Vamos às ruas novamente ouvir e interagir com a população. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Jackson Santana. Gostaria de saber qual dos trabalhos autônomos que movimentam mais a economia no Brasil. Quais são Olha, os trabalhos autônomos que mais movimentam? Boa pergunta. Vamos falar de moda? Vamos falar de moda. Vamos adoro falar de moda, então. Então, nós vamos ter a manutenção de redes sociais, por exemplo. É um trabalho autônomo, muito em moda, que muita gente faz o trabalho da gestão de algumas redes sociais importantes e que facilitam a vida do empreendedor ou do próprio autônomo. Né? Ele pode ser autônomo e contratar um serviço autônomo. É possível. Serviços de beleza, por exemplo, podologia, depilação, cabelo, pode existir essa combinação de fatores. Estão em alta, né? Estão esses em setores? alta, estão em alta. Mesmo porque, às vezes, eles são sazonais. Existem períodos em que você consegue fazer isso de forma mais rápida e os autônomos, às vezes, não têm um compromisso com um determinado segmento constante. Ele pode prestar serviço num salão de beleza, depois à tarde ir para um outro, só vai para um salão de beleza às segundas, mas vamos falar também dos serviços autônomos de porta em porta. Também uma função. Serviços autônomos de manutenção de câmeras. Hoje em dia, quase que todas as empresas possuem câmeras. Existem as manutenções de câmeras. Existem os próprios mecânicos autônomos, parceiros. Então, dentro dessa, citando 3 ou 4, bem mais rápido, são serviços muito procurados hoje em dia. Mesmo porque, com os serviços de mecânicos autônomos, os carros mais antigos continuam no mercado. Então, a venda de carro novo diminuiu. Então, vai depender muito da economia. Nesse momento, acho que beleza, serviços com redes sociais, mecânica, limpeza também.
nunca caiu. Sempre teve essa demanda pela área autônoma de limpeza, residenciais ou empresariais. As diaristas. Algumas diaristas, exatamente. Que inclusive exercem um trabalho fundamental. Vamos então para mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Delci Santos. Gostaria de saber quais as desvantagens de ser um trabalhador autônomo. Quais as desvantagens? Como tudo na vida, tem seu lado bom e seu lado ruim. Eu acho que uma das principais vantagens do trabalhador autônomo é que ele não precisa prestar satisfação ao seu patrão ou à pessoa que é dono da empresa. Sim. Só que isso não tira dele a obrigatoriedade de ter que trabalhar. Então ele vai precisar também aprender a se autocobrar, a se autogerir. Então a partir do momento que você não tem horário para acordar, para dar satisfação a outra pessoa, você precisa cumprir seu horário. E um trabalhador autônomo não significa que não tenha hora para trabalhar. Significa apenas que vai ter que fazer o seu melhor horário para atender o seu público. O trabalhador autônomo, como vantagem, ele vai poder fazer a própria renda. Quanto mais ele trabalhar, mais ele vai faturar. Vou falar faturar aqui porque não significa que ele vai ganhar. Sim. Porque ele pode trabalhar muito e não ganhar quase nada. Ele não vai precificar direito o seu ganho, não vai calcular o seu custo e no final do mês ele vai fazer o seguinte: trabalhei tanto, mas não ganhei nada. É verdade. É a falta do controle. Então, você tem o horário, você tem a prestação de contas, que é uma das principais vantagens, e desvantagens também, porque tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Outra coisa, como lado ruim dele, ele depende dele mesmo. Se ele cair doente e não contribuir para o INSS, por exemplo, ele vai ter um grande problema na mão, porque quem vai pagar as contas dele? É verdade. Por isso que a gente trouxe esse alerta e essa importância da contribuição do trabalhador autônomo para o INSS, né? Isso, sem sombra de dúvidas. Né? Se ele quer direitos, ele precisa cumprir as suas obrigações. E, logicamente, procurar os órgãos competentes para ter um direcionamento. O SEBRAE, um contador, porque isso vai ajudar ele também a entender quais são os compromissos, deveres, direitos e obrigações que, independente dele estar autônomo ou ser um microempreendedor, ter um MEI, uma coisa mais simples, ele vai ter que ter obrigações. A gente quer agradecer a participação do economista Rubens Dias aqui com a gente, de forma didática, bastante expressivo, falando com você aí de casa, você que está ligadinho na capital e no interior, e trazendo essas informações importantes para auxiliar o trabalhador autônomo. Muito obrigada e bom dia. Muito bom dia para você, bom dia a todo mundo de casa. Agradeço mais uma vez, é sempre um prazer imenso estar aqui com você. Rever você é uma satisfação muito grande, junto com a galera da TV Atalaia. Eu fico muito feliz de estar aqui também. Podem contar comigo sempre. Demais também. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Bom dia, até a próxima. Nada, bom dia.